Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sétimo ano, professor Silvio Santos com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade aí falando sobre os animais, ok? Vamos falar sobre os peixes, esses animais aí tão presentes na nossa vida de alguma forma, né? Principalmente no que diz respeito à alimentação, né? Nós, povos aqui da Amazônia, é muito característico a alimentação na nossa mesa ser à base de peixe, né? É um alimento comum para a gente e, diga-se de passagem, é um alimento muito saboroso, né? Mas esses animais não servem só para alimentação, eles não vieram ao mundo para nos alimentar. Eles têm uma vida, eles têm toda uma fisiologia, uma forma de viver, né? Tá bom? Vivem em ambiente aquático. Isso aí não é objeto de estudo para você, você sabe que peixes são animais aquáticos. Agora, tem várias espécies, tem toda uma fisiologia, né? Um funcionamento desse corpo, desse animal, características específicas que a gente precisa estudar aqui no nosso sétimo ano, para que você saiba um pouco mais sobre esse grupo, tá bom? Joga na tela aí, vamos ver o que tem. Então, hoje nós vamos falar sobre os peixes, tá bom? Eles, claro, fazem parte aí da onde? Do reino animal. Bom, logo de cara aqui, eu tenho aqui dois exemplares, né, de peixes bastante conhecidos aqui na nossa região e, diga-se de passagem, bastante apreciados culinariamente falando, né? São duas espécies aqui, dois exemplares de peixes que eu acho que são dos mais consumidos, entre outros, claro. Mas esses aqui com certeza figuram entre os preferidos aí da população, que é os nomes populares, né? Tambaqui e a famosa jatuarana, tá bom? Então, é sobre seres como esse, que são peixes, que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Bom, as primeiras características que a gente vai abordar são características geral do peixe, tá bom? Algumas espécies podem diferir de outras, mas existem características básicas que são comuns, né, a todos os peixes, como, por exemplo, a pele secreta muco. Quando você pega um peixe, ele não é assim seco, ele é lisinho, ele tem uma certa dificuldade de você conseguir manusear o peixe, principalmente quando ele está vivo ali, né? Porque ele tem quando ele se mexe, é muito fácil ele escapar da sua mão, justamente por quê? Porque a pele dele secreta um muco. O que é um muco? É uma substância, né, fluidificante ali que fica permeando não, né? Que fica na superfície desse animal e faz com que ele seja liso. Apresentam nadadeiras. Essas nadadeiras têm uma função de locomoção, tá? Peixes dipnóicos. Existem peixes que são pulmonados, ou seja, respiram através de pulmão. Existe uma classe de peixes que são dipnóicos, tá, pessoal? Um grupo de peixes dipnóicos, que são os pulmonados. Porém, a característica de respiração dos peixes é sempre branquial. Ou seja, qual é a respiração dos peixes? É branquial, na maioria dos casos. Mas existem grupos que são pulmonados, que são os peixes dipnóicos, mas são minoria, tá bom? De uma forma geral, a respiração dos peixes é branquial. São animais ectotérmicos. Também pode ser encontrada em livros, você encontrar esse termo aqui, ó. Pecilotérmicos ou ectotérmicos. Uma coisa é sinônimo da outra. O que significa dizer que o peixe é pecilotérmico? Significa dizer
que a temperatura corporal, desse animal, ela vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Como assim, professor? Por exemplo, se esse peixe estiver numa água fria, né, o corpo deles vai sofrer com essa água fria no sentido de ficar refrigerado. Se esse animal estiver numa água quente, o corpo desse animal vai esquentar, entendeu? Então, eles são ectotérmicos. A temperatura de fora vai influenciar na temperatura do corpo deles. Então, é muito importante eles estarem em águas que causem um conforto para eles, né? As águas não podem ser muito geladas, dependendo da espécie, não pode ser também muito quente essa água. Por quê? Porque ele sofre com a temperatura, né? De acordo com o que está no ambiente, o corpo dele vai sentir essa temperatura também, tá bom? Então, as brânquias são ricas em vasos sanguíneos, no caso aqui da respiração branquial. As brânquias são ricas em vasos sanguíneos, especializados em trocas gasosas. Então, todo tipo de respiração branquial, ela é composta por uma rede de vasos sanguíneos, tá? Que eles são especialistas em trocas gasosas dentro da água. No caso do peixe, ele fica aqui na lateral, né, da boca, aqui por trás da boca, pela lateral, né, abaixo do olho, tá bom? Em alguns peixes, geralmente os peixes cartilaginosos, essas brânquias são desprotegidas, ou seja, elas são ali expostas. E nos peixes ósseos, que é, por exemplo, o tambaqui, a jatuarana, essa estrutura chamada brânquia, ela está ali embaixo de um osso chamado opérculo, né? Então, quando você vai ali pela lateral, deixa eu voltar aqui para essa imagem aqui para a gente ver o peixe, né? O opérculo seria essa peça óssea aqui, no caso dos peixes ósseos. Geralmente é aqui embaixo que está as brânquias, né, que também são conhecidas aí como guelras, tá bom? Então, os peixes têm a respiração branquial. Grande variedade de formas e tamanhos, ou seja, você vai encontrar uma gama de variedades morfológicas de peixes, tá bom? E tamanhos também. Tem peixe listrado, tem peixe grande, tem peixe pequeno, tem peixe amarelo e preto, tem peixe com rabo listrado, com jaraqui, tem o peixe com como se fosse um olhinho lá perto da cauda, né? O piau com alguns riscos, tem o tucunaré também tem um olhinho, né? Alguns detalhes em preto ali, enfim. Existe uma gama de formas, e é justamente geralmente é pelas formas de peixe, pelo formato dele, pelo tamanho, que a gente sabe nomear esses peixes, tá? E eles são tanto de água salgada quanto de água doce, ou seja, tanto no mar quanto no rio você pode encontrar peixes. Eles têm uma estrutura chamada linha lateral. Se você prestar atenção no peixe, ela é evidente. Alguns peixes ela é mais forte, digamos assim, é mais fácil de notar. Em outros ela é um pouco mais camuflada, mas ela está lá, tá bom? É a linha lateral. O que é a linha lateral? Ela tem função sensorial, pessoal. Ela tem função de fazer o peixe sentir, né, as vibrações do ambiente onde ele se encontra. Afinal de contas, o peixe, ele é um animal que ele vive nadando na água, no corpo da água. Então, uma vez que ele está no meio da água, no meio que eu digo assim, a água cobre todo o corpo dele, tanto de cima, tanto de lateral, quanto de baixo, quanto de trás, quanto da frente. Então, ele pode, digamos assim, sofrer ataques ou acontecimentos que venham de qualquer parte da água. Se eu estou aqui na rua, se eu estou numa rua, né? Geralmente, o que vai acontecer comigo vai vir ou por cima, ou pela frente, ou por trás. Entendeu? No peixe, não. Tanto de baixo quanto de cima, pela frente e por trás, ele pode sofrer qualquer tipo de retaliação, de ataque, não sei, né? Então, essa linha lateral, ela vai o quê? Ela vai captar as vibrações aquáticas que lhes possibilitam a percepção do movimento e da direção das correntes
de água em todo o corpo. Então, isso serve até mesmo para ele se localizar, né, e achar determinadas correntes de água em torno do corpo dele. Ou seja, a água vibra, então, através dessas vibrações, o corpo dele consegue sentir para onde ele deve seguir, se aquela vibração estranha é algo bom para ele, ou se não é, se é um típico ataque de um predador, enfim. Então, a linha lateral, ela tem essa função aí, ela tem essa função sensorial, tá? Bom, por fora, a gente tem aqui, né, um peixe, ele tem um formato, né, hidrodinâmico, ou seja, a forma dele é hidrodinâmica, ou seja, é adaptado para viver no ambiente aquático. É alongado, achatado lateralmente, tá? O que é que isso faz? Esse formato, ele diminui a resistência na água. Então, ele faz o corpo do peixe, ele é adaptado para que ele consiga se locomover com uma certa rapidez dentro da água, né? Até mesmo não só o próprio formato geral, mas as estruturas presentes, como as nadadeiras peitoral, as nadadeiras dorsais, né? Ó. Nadadeira caudal, que é uma espécie de leme que faz ele ganhar direção, né, para onde ele quer. É todo um aparato. A nadadeira anal, aqui está o ânus do peixe, tá? Ele tem aí todo um aparato que serve para direcionamento da sua locomoção. Então, o peixe, além dele ter um sistema sensorial muito eficiente, ele é muito rápido, né? É muito dinâmico, muito dinâmica a locomoção dele. Ele tem estruturas que facilitam o deslocamento dele para qualquer direção, entendeu? Somando ao sistema sensorial dele. O opérculo com as brânquias aqui por baixo, que eu falei que fica, né, embaixo, nos peixes ósseos, tá? Que existem dois tipos de peixe, os ósseos e os cartilaginosos. Então aqui a gente tem uma figura panorâmica aqui de um peixe, no caso o peixe ósseo, tá? Narinas, boca. Em termos de estrutura para funcionamento do corpo e locomoção, a maioria dos peixes, tanto marinho quanto aquáticos, eles vão apresentar basicamente as mesmas estruturas, tá? Mas com relação à respiração e ao esqueleto, eles vão diferir em ósseos e cartilaginosos e a respiração é branquial, mas nos ósseos essa brânquia ela é protegida, já nos cartilaginosos ela já é exposta, né? Ela não tem algo protegendo ela. Acredita-se que os peixes tenham surgido por 45 milhões de anos atrás. Eles representam a maior classe em números de espécies conhecidas entre os vertebrados. Ou seja, entre os vertebrados é a maior classe, né, que tem a maior quantidade de espécies são os peixes. Nos invertebrados são os insetos. Tá bom, pessoal? Características gerais. Muito provavelmente os peixes foram os primeiros vertebrados a surgir na Terra. Eles eram pequenos, sem mandíbula, tinham coluna vertebral, cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus corpos. Tá? Na evolução houve uma série de adaptações que representaram aos peixes melhores condições de sobrevivência em seu hábitat. Não ter coraça pesada, ser nadadores velozes, ter mandíbulas e pode morder. Ou seja, com o passar do tempo eles foram adquirindo, né, essas características, né? Perderam ali aquelas coraças pesadas, se tornaram ali peixes escamados, que são estruturas mais leves do que placas quitinosas, que eram no caso dos répteis, tá? São nadadores velozes, passaram a nadar muito bem, e aparecimento da mandíbula, né? Que os primeiros não tinham mandíbula, eles eram sem mandíbula. Então, o fato de aparecer mandíbula, isso melhora o poder de alimentação deles. Nesse grupo existem cerca de 27 mil espécies, das quais mais da metade vive em água salgada. Ou seja, a maioria dos representantes de peixes são de água salgada, tá bom? O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro até cerca de 18 metros. Muito grande, hein?
São herbívoros, alimentando-se principalmente de algas. Existem os carnívoros, né, que alimentam-se de outros peixes e animais diversos, como moluscos e crustáceos. Detritívoros, que se alimentam de restos orgânicos oriundos da superfície iluminada. Tá? Ou seja, são dejetos que caem ali na superfície da água, eles vão lá e quantas vezes você não joga uma comida, né, num riozinho, e só para ver o peixe ele vem e vai embora, tá bom? Então existem os herbívoros, os carnívoros e detritívoros, vai depender do que ele se alimenta. O sistema digestório dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além das glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas. Então, todas essas estruturas atuam na digestão de alimentos, tá bom? A linha lateral, a gente já falou sobre ela, né? Qual é a função. Bolsa olfatória são formadas por células localizadas aonde? Nas narinas. Né? Olfatórias vêm de olfato, de sentir cheiro. Tá? Essas bolsas ficam nas narinas e associadas à percepção de cheiros das substâncias dissolvidas na água. O sentido do olfato dos peixes é geralmente muito aguçado. Ah, professor, então quer dizer que dentro da água ele sente cheiro? Sente. Ah, mas como que a gente não consegue sentir? A gente não é peixe, né, pessoal? A gente não é adaptado para o ambiente aquático. É isso que é justamente a questão da evolução e adaptação dos organismos a determinados ambientes. Eles conseguem nadar muito rápido, eles têm estrutura para isso. Eles conseguem sentir cheiro dentro da água, eles têm estrutura para isso. Nós não temos, porque a gente não vive lá. Evolutivamente, a gente teria se adaptado a isso, se a gente fosse aquático. Eles respiram dentro da água, eles têm brânquias. Nós somos adaptados para respirar fora da água, né? Captando o oxigênio da atmosfera. Eles não, eles captam o oxigênio da água. Então, assim como eles não conseguem respirar fora da água, a gente também não consegue respirar dentro da água. Né? Aí a gente vai ter as duas classes de peixes, os condríctes, que são os cartilaginosos, e os osteíctes. Tá? Vamos ver os condríctes aqui. Ó. No caso aqui a gente já tem o tubarão, né? A arraia, são geralmente marinhos aí, os condríctes. Ó, você está vendo a brânquia dele aqui? Ó? Ela não é protegida. Tá? Ela tem ela é a mesma função, porém ela não tem aquele opérculo, né? E em algumas, como a arraia, por exemplo, já ficam em locais diferentes, geralmente no dorso não, né? No ventre, na parte ventral aí do animal. Então os condríctes são condros, significa cartilagem, ictes são peixes, então arraia, tubarão, torpedo, peixe-serra, cação e peixe-viola apresentam o esqueleto de cartilagem calcificada, tá? Ou seja, uma cartilagem ali mais rígida, mas não chega a ser o osso. Esqueleto cartilaginoso é relativamente leve, tá? Presença de 5 pares de fendas branquiais, aquela que eu mostrei ainda há pouco, e um orifício chamado espiráculo, por onde entra a água e banha as brânquias. A boca localizada ventralmente, ou seja, pela parte de baixo do animal. Se você olhar aqui, ó, você está vendo que a boca não é na ponta dele, a boca é na parte de baixo aqui, ó. Então, a gente chama isso de boca localizada, boca ventral, né? E intestino terminando em uma espécie de bolsa chamada cloaca. Nela convergem os dutos finais do sistema digestório, urinário e genital. Então, pelo mesmo orifício, né, saem aí as fezes, as excretas e a questão do sistema genital também. A ureia é a principal excreta nitrogenada expelida por esses peixes. Reprodução, os peixes cartilaginosos, a fecundação é geralmente interna. No geral, os peixes são sexuados, tá, pessoal? A fecundação aqui nos peixes cartilaginosos é interna, o macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados, sem mistério. O desenvolvimento é direto e os ovos dão origem a filhotes que já nascem, isso é desenvolvimento direto, tá, pessoal? Quando os filhotes já nascem com o aspecto geral de um adulto, eles apenas são menores, tá? Mas vão crescer, eles já nascem com aquele formato, tá bom? O claspe é o órgão genital aí, né, modificado
que é utilizado na cópula, ou seja, no acasalamento. Eles são ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Ou botam ali os ovinhos, né? E esses peixes nascem em algum lugar. Ovovivíparos é quando o ovo fica dentro da fêmea e eclode e os filhotes nascem já prontos, aparecem prontos, né? Na vida externa. E os vivíparos são quando o animal nasce já menorzinho, mas já com os aspectos todos do adulto. Temos aí os osteíctes, que são os peixes ósseos, tá? Eles são abundantes tanto em águas salgadas, né, como em água doce, tá bom? Aí, pacu, lambari, dourado, acará, né, e entre outros. Esqueleto predominantemente ósseo, naquele era cartilaginoso, tá? Presença de 4 pares de fendas branquiais, né, e ausência de espiráculo. Já não tem espiráculo, o cartilaginoso tinha. Brânquias são protegidas pelo opérculo, aquele osso, né, que protege as guelras, que eu falei que são as brânquias. Boca localizada na região anterior. Os cartilaginosos, a boca é para baixo, né? Nos ósseos, a boca já é na ponta do peixe. E o intestino terminado no ânus, não há cloaca. Presença em muitas espécies de uma vesícula armazenadora de gases chamada bexiga natatória, né? Que o pessoal chama de bucho do peixe. Ele usa isso aí para quê? Para locomoção dentro da água. Quando ele quer afundar, ele esvazia ela e ele ganha mais peso. Quando ele quer subir, ele permite o ar entrar e ele boia com mais facilidade. Então temos aqui uma estrutura, né? A gente já viu mais ou menos lá no peixe, aquela primeira estrutura que eu mostrei, a morfologia do peixe. Aqui é basicamente as mesmas estruturas, tá bom? Reprodução. A maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa, ou seja, os espermatozoides fecundam o óvulo externamente, no ambiente externo da fêmea, não é dentro do corpo da fêmea. A fêmea com o macho libera seus gametas, né, e ocorre a fecundação na água. Após a fecundação, o óvulo por um espermatozoide forma-se o zigoto, e muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com fase larval, né, que é a fase dos alevinos. Tá bom? Então, essa foi nossa aula sobre peixes, 7º ano, se liga e faz a atividade direitinho aí, porque tem mais assuntos para a gente estudar.